atenção neste vídeo que eu vou te ensinar um macacão super estiloso, cheio de personalidade, confortável, com modelagem descomplicada, fácil de costurar e todo feito com costuras embutidas. Oi, caiu de paraquedas aqui, tá me vendo pela primeira vez? Eu sou Elaine Moraes, professora de costura, modelista, figurinista. Por aqui eu te ensino muitos projetos de costura, a gente conversa sobre figurino, moda, arte têxtil, tudo de forma simples e descomplicada. Clica no botão aqui de baixo, não perde mais tempo, porque a hora é agora e o lugar é aqui e eu vou te ensinar a costurar. Dessa vez a gente vai direto para a mão na massa. No final do vídeo, eu vou falar de algumas adaptações que você tem que pensar para fazer sob medida no seu tamanho ou do tamanho da pessoa que você quer fazer. Para as explicações gerais de modelagem, para as técnicas de costura e montagem do projeto. Bora lá! Para esse projeto eu vou usar tricoline, tenho aqui 2,10 metros, viés, é um viés de 2,5 centímetros, você pode usar mais largo se preferir, e linha da cor do tecido. Estou fazendo aqui em miniatura, porque vai enquadrar melhor e vocês vão conseguir acompanhar todo o raciocínio da modelagem no quadro inteiro. A modelagem desse macacão é muito fácil e é muito rápida de se pensar. A gente vai ter aqui o tecido no sentido da largura e aqui no sentido do comprimento. O meu tecido tem 1,50 m de largura em tamanho real. Então, daqui até aqui, são as duas ourelas, ele tem 1,50 m. E no comprimento, ele vai ter 2 metros. Para uma pessoa adulta, é necessário que o tecido tenha, no mínimo, 1,40 m de largura. A gente precisa de toda essa largura de tecido, porque vai ser ela que vai determinar, vai limitar a altura do gancho. Então, no final do vídeo, eu vou fazer algumas observações para adaptar esse projeto para tamanhos especiais. Vamos lá? Aqui, então, temos o comprimento e aqui, de orelha a orelha, temos a largura. O que a gente vai fazer em primeiro lugar é dobrar de uma orelha a outra. Nesse sentido. Portanto, no meu tecido, eu fiquei com 75 centímetros aqui e continuo com 2 metros para cá. Muito bem, eu vou dobrar mais uma vez pela metade, só que agora no sentido do comprimento. Daqui para cá. Em escala real, eu tenho de uma extremidade até a dobra 1 metro. E aqui a gente continua com 75 centímetros. Agora eu vou fazer duas marcações no tecido. Nessa ponta em direção a essa linha e dessa ponta em direção a essa linha. Eu vou marcar 14 centímetros para cá e 14 centímetros para cá. Agora eu vou fazer um corte aqui no meio, pegando essas duas partes de tecido e deixando duas partes embaixo até o ponto onde eu marquei. Eu fiquei com essa abertura aqui, essa abertura, e eu vou repetir esse corte nessa camadinha e na camadinha de baixo. Antes eu vou transportar essa marcação que está aqui em cima para cá também, os mesmos 13 centímetros dessa extremidade para lá. Até aqui, o procedimento é idêntico a dois projetos que a gente já fez por aqui, que é o vestido godê sem costuras laterais e o cropped ou blusa sem costuras laterais. Acredite ou não, a modelagem está pronta. Agora é só montar na costura. Por isso que neste projeto a gente não precisa de moldes. Eu vou dobrar para você conseguir visualizar o resultado final na costura. Vou dobrar no sentido da largura. Então, aqui no meu tecido eu tenho 1,50. Eu dobro dessa extremidade para cá. Fiquei aqui nessa direção com 2 metros. Essa linha aqui é o entrepernas. Eu vou ter que passar uma costura aqui, porque depois de feita, a minha perna esquerda vai para cá
e a minha perna direita para cá. Aqui eu tenho os decotes, tanto da frente quanto das costas, e nessas duas extremidades eu tenho as cavas, a cava esquerda e a cava direita. Para as alças, a gente vai precisar de duas faixas de 40 centímetros de comprimento e 8 de largura e 4 pedaços de viés para os acabamentos das cavas e decotes com 35 centímetros de comprimento. Eis aqui o meu tecido dobrado ao meio, o meu projeto de macacão. Por isso que eu não demonstrei por ele, porque muito tecido não ia caber na tela e fica mais confuso para vocês entenderem. Ele está dobrado com o lado direito para cima. Eu tenho umas bolinhas douradas aqui, como se fosse a estampazinha dele. E o lado avesso está aqui, ó. Porque eu vou fechar o entrepernas com uma costura embutida, que é conhecida como costura francesa. Ela é feita em duas etapas. Para quem não conhece, vai ter a oportunidade de saber um pouquinho sobre ela agora. Primeiro momento da costura francesa, muito simples. Costura em linha reta, usando a distância de um pezinho de máquina, do início ao fim. Costura feita. Fica um pouco difícil de visualizar, porque a linha é da cor do tecido, mas a linha tá aqui. Eu até fiz uma risca com giz branco para vocês poderem ter um pouquinho mais de entendimento por onde que ela tá passando. Então eu tenho uma margenzinha aqui. Eu vou ter que cortar um pedaço dessa margem, deixando bem próximo à linha de costura, cerca de 2 ou 3 milímetros, né? Então aqui tá o lado direito. O lado avesso tá para cá, parece que vai dar tudo errado, né? Porque a costura ficou para fora, mas vai dar certo. Eu vou cortar e mostrar para vocês como é que faz. Depois do corte, eu fiquei com uma margem bem estreita. E agora eu viro a peça do avesso e vamos para o segundo momento da costura francesa. Agora sim, pelo avesso, aqui está a divisão da primeira costura que a gente fez. Continuamos no entrepernas. A gente vai fazer uma segunda costura, de novo com uma distância de um pezinho de máquina, do começo ao fim. Oi, oi, vocês não estão vendo, mas estão ouvindo a voz da Elaine do futuro, porque o trecho do vídeo no qual eu explico a finalização da costura francesa e a etapa da bainha do macacão, da barra, se perdeu. Então, eu peguei um retalho de tecido para fazer essas duas etapas. Como eu expliquei, falta o segundo momento, que é passar uma costura com a distância de um pé de máquina na extremidade da costura. E aí a costura fica por dentro toda embutida e por fora fica como se fosse uma costura comum que a gente já conhece. Para fazer a barra, a bainha, a gente vai fazer duas dobrinhas na boca do macacão, na boca da calça. Então, eu faço uma dobrinha de 1 centímetro e depois uma segunda dobrinha de 1 centímetro, vinco no ferro para facilitar a costura e passo uma costura bem na beiradinha e vai ficar perfeito. Eu fiz um shorts explicando a fazer a barra simples, vou deixar na descrição desse vídeo se você quiser ver com mais detalhes. Para facilitar na costura, vinca no ferro e passa o alfinete, ok? E a linha de costura vai ser bem aqui, ó, nessa beiradinha. Nosso glamuroso Maravigold macacão tá tomando forma, praticamente pronto. Ele já tá aqui com a costura embutida, perfeita, limpinha por dentro. A barrinha tá feita. Precisamos agora fazer o acabamento dos decotes e cavas e colocar as alças. A próxima etapa é preparar para colocar o viés, o tão temido viés em decote V, mas vocês vão ver que é muito simples. A gente vai pegar aqui, ó, nesses biquinhos e fazer uma marcação aqui de 1 centímetro nas 4 pontas.
e cortar com a tesoura. Vamos preparar o viés. Pega as 4 tiras e vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir uma das orelhinhas, uma das abinhas e vamos dobrar pela metade, porque eu quero encontrar um centro. Aí eu vou fazer uma marcação formando uma esquina. Eu vou riscar aqui, essa caneta sai com ferro, gente, não risquem tecido com caneta esferográfica. Fiz uma costurinha em diagonal, aí abriu o V. Eu fiz isso nas 4 tiras de viés. Eu corto um pouco desse pedaço para não ficar sobrando ali no decote e venho para a aplicação. O procedimento é o mesmo para as 4 partes, cavas, 2 cavas e 2 decotes. Eu centralizo aqui, olha, direito do tecido, direito do viés, ó. Eu vou virar, vou centralizar aqui e colocar um alfinete primeiro aqui. Atenção para o seguinte, eu coloquei no meio e vou alfinetar do meio para as bordas. Eu vou nivelar essa orelhinha do viés com a margem do tecido. A costura vai se dar bem aqui nessa dobrinha, nesse vinco. Eu vou fazer o alfinetado dos 2 lados para vocês verem. Se tiver insegurança, pode fazer um alinhavo, porque aí vai para a máquina mais tranquila. Vai chegar um momento que a agulha encostou naquela linha que a gente fez o cruzamento para fazer a esquina do viés. Então eu vou levantar o calcador, girar o tecido para redirecionar a costura e terminar de aplicar a primeira etapa do viés. Para finalizar, a gente vai pegar o viés que está aqui do lado direito e girar inteiro do lado do avesso, para fazer uma costura aqui na beiradinha. Faz com calma essa costura, porque ela fica aparente do lado direito. Então o ponto tem que estar bonito e, de preferência, a linha tem que ser da cor do tecido. Só se você quer compor com contraste para fazer a linha ser de outra cor. Antes disso, porque aqui a gente tem uma esquina, né? Para não ficar pregueado aqui, a gente vai fazer um pequeno pique quase chegando na linha da costura. Toma cuidado para não desmanchar. Aqui está por dentro, olha que maravilha, que coisa linda, que riqueza. A gente vai pegar todas essas pontinhas aqui, essas sobras de viés, e vamos cortar para poder aplicar as alças. E a última etapa da montagem são as alças. A gente pega as 2 tiras que a gente separou, aqui está o lado direito, dobramos pela metade aqui no sentido do comprimento, e aí a gente vai fazer uma costura aqui, ó, com uma distância de um pé de máquina, nas 2 extremidades de uns 5 centímetros, aqui e aqui, vai ficar um espaço aberto no meio. Dessa maneira, deixo no avesso ainda, centralizo por aqui e vou inserir o biquinho lá do decote por aqui para eu embutir a alça.
É importante prestar atenção se não ficou nenhuma preguinha aqui dentro e essa parte do avesso fica virado para trás, para dentro do macacão. E passo uma costura aqui na distância de um pé de máquina. Prontinho, puxo aqui e a alça fica embutida. Faço isso nas 4 pontas, nos 4 lados. E por último, a gente precisa fechar esse buraco aqui. Tem 2 possibilidades, ou a gente vai fechar tudo com ponto à mão invisível, ou a gente vai fechar parcialmente na máquina, e aí o espaço que sobrar a gente faz com ponto invisível. Essa segunda opção seria o seguinte, você vai desvirar novamente, vai deixar no avesso, e vai fazer uma continuidade até onde for possível dessa linha aqui na costura, com cuidado para não pegar o macacão, claro, né? Vai chegar um momento que não vai ser possível. Você faz isso em todos os lados. Aí puxa novamente e fecha o espacinho com ponto invisível, ou pode deixar aberto mesmo, porque vai estar do lado avesso, então vai ficar imperceptível. E aí, o que acharam? Ah, dá pra fazer, vai. Mas assim, a internet é um manancial de informações para a gente aprender qualquer coisa. O que rola é que a gente tem que entender que o conhecimento é processual. Com a costura não é diferente. A gente tem que insistir porque a habilidade chega e o conhecimento vem. Bom, chega de podcast, quero falar das adaptações sob medida. A gente tem que considerar algumas medidas, alguns pontos de referência no corpo. Primeiro, abertura dos decotes e cavas. Esse é um dos 3 pontos principais para a gente adaptar para o nosso tamanho de corpo. Para essa medida, a gente vai pegar aqui onde vai ser a emenda da alça e vai em diagonal até o centro do corpo. Vamos encontrar uma medida do decote, que vai ser a mesma medida da cava. Como vocês viram, eu usei 14 centímetros, você vai usar a medida do seu projeto. Uma observação, a gente veste o macacão pela abertura do decote e das cavas. Então, o total dessa abertura, dessa espécie de circunferência, tem que ser a medida do seu quadril ou a medida que você tem maior. Então, você tem que fazer um cálculo, que é multiplicar essa medida que você encontrou por 8, porque aí você vai ter uma ideia se vai vestir com conforto. Essa minha medida de 14 centímetros, por exemplo, que eu encontrei e fiz para mim, tem relação com o decote, a abertura do decote que eu queria, e também com esse cálculo que eu disse para vestir no meu quadril. Se esse cálculo do decote das cavas ficar menor do que a sua maior circunferência, que vai ser ou o quadril ou a cintura, você vai ter que fazer um zíper na lateral. Se você já tem algum conhecimento na costura, talvez você consiga fazer com tranquilidade essa adaptação. A outra medida que a gente precisa é o comprimento desse macacão. O meu foi feito comprido. A barra dele é em diagonal, laterais mais curtas que a parte do centro, mas ele vai até o final do meu tornozelo. Você pode fazer menor se preferir. Para você encontrar essa medida, você vai pegar a fita métrica, colocar aqui novamente onde é a emenda da alça com o decote, vai pela lateral descendo até uns 4 dedos abaixo do joelho. No meu corpo eu encontrei 1 metro. Aí a gente vai dobrar essa medida, porque a gente vai precisar de 1 metro para frente e 1 metro para a parte das costas, e adicionar mais 10 centímetros para a gente ter tecido para fazer as alças. E a última medida que a gente vai precisar é o contorno do macacão. Para essa medida a gente vai pegar uma fita métrica ou um pedaço de cordão. Vamos colocar aqui, ó, no centro do corpo, onde termina o decote. A gente vai passar
por baixo aqui no centro do corpo, embaixo da pubis, na região do períneo, e vai nas costas até o final do decote traseiro. É neste momento que a gente vai saber se o tecido que tem 1,40, 1,50 de largura vai vestir com conforto e caimento para o nosso corpo. Para a gente saber planejar essa medida e saber se vai ser suficiente ou não uma largura de tecido, vamos ter que deixar 20 centímetros mais ou menos de gancho, entre 20 e 25. Porque é um macacão saruel, então tem que ter uma sobra aqui. Se ficar muito perto da pubis, muito perto do gancho, não vai dar um caimento bom e vai ficar desconfortável. Se for esse o caso, que precisa de mais largura de tecido, você vai ter que fazer uma emenda. Então, você faz as medidas, veja quanto vai dar, deu 1,70, 1,80, 1,90, não sei, vai depender do seu corpo. Vai ser preciso mais tecido. Você vai ter que comprar o dobro dessa medida inicial que eu tinha indicado. Nesse vídeo eu não vou te ensinar essa adaptação, eu vou deixar uma indicação, um apontamento de como você vai fazer. Você vai fazer uma emenda entre as larguras e essa emenda vai ficar no entrepernas. É claro que você não vai deixar a largura das duas emendas, ou seja, por exemplo, o tecido vai ficar com 2,80, você não vai deixar 2,80. Se você precisa, por exemplo, de 1,90 de largura, use esse 1,90, corte as extremidades e guarde esse tecido que vai sobrar para uma outra oportunidade, para um outro projeto. Ufa, acho que eu consegui dar um panorama das adaptações para fazer sob medida. Não posso deixar de dizer que esse macacão se conecta de alguma maneira com a modelagem de dois outros projetos que eu já apresentei por aqui. A regata sem costuras e o vestido godê sem costuras laterais. Os links vão aparecer aqui no card e também vou deixar na descrição desse vídeo. Não feche esse vídeo sem deixar sua curtida. Se inscreve aqui que tem muita coisa acontecendo toda semana. Se cuida, bora costurar. Um beijo, até a próxima!